Tragédia já anunciada, o Fluminense perde o Fla-Flu. A partida do Fluminense durante 75 minutos foi ridícula, uma tragédia. Reflexo da sua diretoria, incompetente, covarde. Essa foi a partida do Fluminense durante 75 minutos. E durante 15 minutos finais, o Fluminense conseguiu competir. Aí sim o Fluminense conseguiu jogar bola. Mas durante 75 minutos poderia ter sido uma goleada do Flamengo. Só não foi pior. Nem sei por quê, nem sei por qual motivo. O Fábio fez uns milagres, mas também entregou um gol. Assim, poderia ter sido muito, mas muito, mas muito pior do que foi. E quero destacar aqui incompetência também do Zubeldia. Zubeldia hoje erra mais uma vez. E erra tudo. Assim, só não vou dizer que ele erra tudo porque ele ainda coloca o Savarino no jogo. Mas desde a escalação até o momento de substituir, ele erra tudo. Vou falar sobre os detalhes desse jogo. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho pra criticar aqui, obviamente, é a não escalação do Savarino no jogo. Isso é uma bizonhice absurda, tá? Não existe nenhuma razão plausível pra você não colocar o Savarino no jogo. O que a gente tinha falado no Fla-Flu do Carioca, o que o Fluminense perdeu, é que se tivesse Savarino, talvez a gente tivesse ganhado. E hoje, novamente, o Zubeldia tira o Savarino do jogo. E pra piorar isso daí, o Fluminense vai... os 10 minutos iniciais do jogo foram uma tragédia completa. Todo mundo jogando mal, né? Jogadores dormindo em campo. Semana, assim, de quinta-feira pra cá, tragédia pro torcedor do Fluminense, tá? Tragédia, assim, absurda pro torcedor do Fluminense. Então, assim, vamos lá. Os 10 primeiros minutos do jogo, tragédia. Lúcio Acosta se machuca, toma uma bolada na cabeça, cai de mau jeito, machuca o joelho, tem que sair. Fábio entrega um gol, assim, sai jogando errado, dá um chute pra frente errado, Pedro faz um gol quase do meio de campo. E aqui eu já faço a primeira pergunta. Qual é a razão para Lúcio Acosta sair e você colocar Paulo Henrique Ganso e não Savarino? Cara, assim, me perdoa quem gosta muito do Ganso. Eu gosto do Ganso, tá? Não desgosto do Ganso, não. Mas, cara, você sai o Lúcio Acosta e você colocar o Ganso, você acaba com a ofensividade do time. Com a dinâmica do Lúcio Acosta no jogo, você acaba. Não tem cabimento o Ganso ser titular numa partida dessa. E não foi titular, né? Mas o reserva imediato. Era pra ser o Savarino. Tanto que quando o Savarino entra no jogo e só entra lá no segundo tempo, ele entra fazendo a função de meia. E faz muito bem, das 6 chances de gol pro Fluminense, faz o gol. Ganso entra e o primeiro tempo do Ganso é patético. Péssimo o primeiro tempo do Ganso, mas não só do Ganso, tá? Primeiro tempo do time inteiro é horroroso. O Fluminense toma 2 gols e poderia ter tomado muito, muito mais. Pedro fazia o que queria na zaga do Fluminense. Fez 2 gols e poderia ter feito 3º de letra, só não fez porque estava impedido. Então, assim, primeiro tempo do Fluminense foi vergonhoso. E no segundo tempo, só lá pros 25 minutos, que o Zubeldia resolve colocar o Savarino. E começa a mudar a cara do jogo. Começa a mudar a cara do Fluminense. E começa porque o Fluminense ainda não tinha entrado bem no jogo. Entra no jogo quando faz o gol. E assim, aí eu vou ter que falar que o Flamengo também deixou o Fluminense entrar no jogo. O Flamengo deu a oportunidade do Fluminense entrar no jogo e poderíamos ter empatado depois que o Fluminense melhorou no jogo, né? Savarino entra, cria boas jogadas, dá mais dinamismo no jogo. Quando ele tira o Martinelli, que também estava mal no jogo, Ganso vira uma espécie de volante. O Fluminense entra no jogo, faz o gol e segue os 15 minutos finais buscando empate. Sobre os atacantes, não foi uma boa partida do John Kennedy. Não foi mesmo. Mas ele tentou. Quando teve a oportunidade e não conseguiu finalizar, verdade. Teve poucas oportunidades também, isso também é verdade. Castilho entra e faz uma partida ligeiramente melhor que o John Kennedy, talvez. Mas também erra a cabeçada de cara. Poderia ter feito mais. Mas os 15 minutos finais do Fluminense são 15 minutos
O Fluminense poderia ter feito a partida inteira. É uma bizarrice. Cara, o Savarino tem entrado só os 20 minutos, 25, enfim, do segundo tempo. É bizarro. É bizonho. O Savarino, se ele não for o melhor jogador do Fluminense atualmente, é o segundo melhor. É entre ele e o Lúcio Acosta. Você deixar ele de fora da partida dessa é bizarro. Ok? Segunda coisa terceira, sei lá, que eu vou falar sobre o Zubeldia. Ele muda os laterais aos 40 minutos. Qual é a justificativa para você botar o Arana no lugar do René só aos 40 minutos do segundo tempo? Não existe lógica para isso. O Fluminense, no final do jogo, quase entra na pilha do Flamengo e para arrumar confusão. Uma falta de experiência do time. E já é o quinto jogo, sei lá, grande que o Fluminense pipoca. E assim, arrisco a dizer, como eu já disse hoje, o Fluminense foi reflexo da sua diretoria em campo. E arrisco a dizer que a decisão tomada na quinta-feira, e aqui eu vou deixar bem claro, tá? A minha crítica à decisão do Fluminense de aceitar o adiamento do jogo não é porque o Flamengo ia descansar mais ou menos, não é essa a questão. A questão é a seguinte: essa decisão prejudica os seus torcedores, prejudica o próprio time, prejudica os seus jogadores que iam ter folga no domingo, ok? Decisão que prejudica o próprio time. Reflexos dessa... Eu arrisco a dizer, não posso afirmar nada. Não posso afirmar, repito, não posso afirmar, mas que essa decisão impactou o time dentro de campo. Não posso afirmar isso. Mas aparentemente a decisão impacta o time dentro de campo. Vamos lá. Sobre o gol, os gols que o Fluminense toma, já falei, né? Zaga do Fluminense completamente perdida. Eu não vou falar individualmente de um jogador ou outro, porque durante boa parte do jogo todo mundo jogou mal, tá? Mas durante os minutos finais o Fluminense conseguiu jogar. E cara, vamos lá, o Flamengo também errou no jogo. O Fluminense também poderia ter se aproveitado de erros do Flamengo. E não se aproveitou por quê? Porque o Fluminense estava errando muito mais. Tava muito, muito pior do que o Flamengo. Então assim, o Flamengo teve erros na partida que o Fluminense poderia ter se aproveitado. Teve. Mas o Fluminense errou tanto a mais do que o Flamengo que nem conseguiu. Só no finalzinho. Que poderia sim ter empatado a partida. Onde o Rossi ainda faz duas grandes defesas. Onde o Castilho ainda consegue cabecear pra fora. Savarino chuta de fora da área. Hércules chutando de fora da área. Hércules que também não fez um grande jogo. Cara, partida, no geral, tá? Partida patética. Final salva, mas eu tenho que destacar partida sem vontade, né, na maioria do jogo e incompetência do Zubeldia de colocar Savarino no banco. Bizonhíssimo, tá? Enfim, é isso, rapaziada. Se você assistiu até o final, eu nem cheguei a me apresentar nesse vídeo. Meu nome é Gustavo, muito bem-vindo aqui ao canal Tropa do Fusão. Me perdoem o vídeo mais estressado, mas se você assistiu até aqui, se você gostou do vídeo, quiser deixar o seu like, deixa agora, ativa o sininho para receber todas as notificações. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Que eu não tenha que falar de nenhuma outra bizonhice aqui, nem do time, nem da diretoria do Fluminense. Mas vamos ver o que acontece aí durante essa semana, né? Quarta-feira a gente tem Libertadores. É isso. Valeu, falou. E eu fui.